Olá, me chamo Wagner Leno, sou do site apostiladoconcurseiro.com.br e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre noções de informática. Antes de iniciarmos, quero dizer que deixarei o link do nosso site abaixo para que você possa conferir os nossos materiais, inclusive o de informática que eu vou comentar um pouco aqui hoje. Tudo bem? Então vamos iniciar. Noções de informática. O edital está pedindo sistema de informação. Eu vou trazer conceitos básicos para que você entenda de forma bem simples. Um sistema de informação pode ser entendido como um conjunto organizado de componentes que coletam, e eu quero que você observe esses detalhes, que coletam, que processam, armazenam e distribuem informações. Para apoiar a tomada de decisão, a coordenação, o controle, a análise e o processo visual em uma organização. Fique atento para a questão de coletar, de processar, de armazenar e distribuir informação, porque o sistema de informação é composto pelos seguintes componentes. Sem eles, não há sistema de informação. O primeiro deles é o hardware. O hardware você tem que levar em consideração que são peças, equipamentos. O teclado, o mouse, a webcam que eu estou falando com você aqui, também é um hardware. Conceituei de forma bem simples aqui na apostila, que eu vou dar uma lida para que você entenda. Inclui todos os equipamentos físicos utilizados na entrada, processamento e saída de dados. Exemplos incluem computadores, servidores, dispositivos de armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Então você entende hardware como peças, equipamentos. Tudo bem? Vamos para o segundo. O segundo é software. Software é constituído pelos programas e sistemas operacionais que controlam o hardware e processam os dados. Inclui software de aplicativos e sistemas de gerenciamento de banco de dados. Tudo bem? Então você começa a entender que o software é a parte lógica. Você não consegue tocar o software, certo? Hardware você consegue tocar, são partes físicas. Software você não consegue tocar. Então, software são partes lógicas, entenda bem isso. Dados. Os dados são elementos brutos que o sistema processa para criar informações úteis. Podem incluir textos, números, gráficos e sons. Então, os dados são os elementos brutos que o sistema vai organizar. Pessoas. Bom, pessoas são os usuários, gerentes de sistemas que interagem com o sistema para inserir os dados, gerenciar operações e interpretar resultados. Isso ocorre por meio dos processos. Os processos são procedimentos e regras utilizadas para manipular dados e transformá-los em informações úteis. Então, para que o sistema de informação ocorra, eu preciso do hardware, do software, dos dados que serão inseridos pelas pessoas e transformados em informações úteis através dos processos. Tudo bem? Vamos comentar algumas questões. Caracterizam-se respectivamente, observe isso, gente, principalmente para quem nunca fez concurso. Alguns examinadores gostam de fazer pegadinhas, colocam palavras exceto, respectivamente, então fique bem atento nessa situação. Quando ele diz respectivamente, como hardware, que eu posso identificar aqui com a letra H, e software. Eu vou ler para você novamente a questão. Caracterizam-se respectivamente como hardware e software. Ou seja, tem que seguir essa mesma linha. Hardware primeiro e software vem depois. Placa-mãe e mouse. Placa-mãe é o quê? Placa-mãe é um hardware. Mouse também é um hardware. Eles são peças, tá? Placa de vídeo é um hardware. E o Word é um software. Observe que nós já encontramos nossa resposta. Ele quer respectivamente hardware e software. Nós já encontramos a letra B. Writer é um programa, é um software. Tudo bem? Memória RAM é um hardware. Resposta errada. Excel é um software. PowerPoint também é um software. Também não é esta questão. Nós temos a resposta letra B. Ok. Segunda questão. As operações em um computador são executadas na memória principal da máquina. Grave essa informação.
que ela pode ser bem útil para você. Esse tipo de memória é essencial em todos os computadores, pois é nela que são carregados os programas em execução. Entenda isto, programas em execução. E os respectivos dados ativos dos usuários. O tipo de memória descrito é a memória, letra A, RAM. Sim, o tipo descrito é a memória RAM. Está correto. Porque eu disse para você observar isto. A memória RAM é a memória principal do computador. Tudo bem? Ela é volátil. A memória RAM é volátil. O que quer dizer isso? Quer dizer que, enquanto o computador está ligado, os programas estão em execução, estão sendo carregados na memória RAM aqueles programas e os dados de usuários e outras informações. Quando o computador é desligado, essas informações são perdidas por causa da volatilidade da memória RAM. Quando ligar novamente o computador, ela carregará novos processos, novos aplicativos serão carregados nela. Tudo bem? Wagner, um exemplo de memória que não seja volátil. O HD, por exemplo. O HD, se você tem um arquivo salvo na área de trabalho ou em qualquer outra área do seu computador, quando você desligar e ligar novamente o seu computador, aquele arquivo continuará lá. Tudo bem? Então esse é um exemplo de memória não volátil. USB não pode ser, USB é um tipo de conexão, PDV também não, PDV é ponto de venda, XLS é um tipo de extensão, que hoje nós temos XLS-X nas versões mais atuais. E eu discorro muito sobre essas informações na apostila que eu preparei para vocês. Resposta correta, RAM, letra A. Qual atalho é utilizado para colar? Quando você estiver fazendo a sua prova, marque essas informações para que você não volte a ler o enunciado, tudo bem? Você quer o quê? Um atalho para colar um texto que está na área de transferência. É Ctrl C? Não. Ctrl C faz o quê? Ctrl C, copia. O InKey e seta para cima? Também não. O que acontece? O InKey, para você entender, é a tecla da bandeira do Windows, do logotipo. O InKey é aquela tecla da bandeirinha do Windows, tá? Para que você compreenda de forma mais simples. O InKey e seta para cima. O que faz isso? O InKey e seta para cima maximiza a janela que você está vendo. O InKey seta para a esquerda traz aquela janela para a esquerda e ela fica fixa na esquerda. O InKey seta à direita fixa a janela no lado direito. E o InKey seta para baixo, você restaura aquela janela. Então, seta para cima, maximiza. Seta à esquerda, à esquerda. Seta à direita, obviamente, deixa à direita. E ela fica fixa, gente, tá? Você pode fazer o teste aí no seu computador depois. E a seta para baixo, ela restaura a janela. Por que eu estou falando isso? Porque essa banca já cobrou várias questões referentes a esses atalhos que quase ninguém utiliza. Tudo bem? Porque é mais fácil a gente clicar no botão de maximizar na própria janela. Ou restaurar, ou minimizar, ou fechar. Então, vamos lá. Próxima. Lembra que a questão é sobre colar um texto. Tudo bem? É Ctrl X? Não. Ctrl X faz o quê? Recorta. Ctrl X é utilizado para recortar. Ctrl C, copiar. Ctrl X, recortar. Ficou muito estranho isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos fazer. Ficou bem separado. Então, Ctrl X é para recortar. Muito bem. Shift e Insert. Ok? Shift e Insert é a nossa alternativa correta. Ah, Wagner, mas eu conheço colar como Ctrl V. Ótimo. Ctrl mais V. Também faz isso. Nossa alternativa correta é a letra D. Gente, essa banca utiliza muito esse tipo de atalho que quase ninguém utiliza. Tudo bem? É para saber se você realmente conhece esse tipo de atalho.
Então, o Shift Insert é a mesma coisa que o Ctrl V. Ele vai colar aquilo que está numa área de transferência. Tudo bem? Grave bem essa informação. Próxima questão. Nas alternativas abaixo, qual atalho você pode usar para, lembrando, copiar o texto selecionado? É Ctrl Z? Não. Ctrl Z, você lembra que o Ctrl Z desfaz. Se você cometeu um erro, dá um Ctrl Z, o Ctrl Z desfaz. É o Ctrl C ou Ctrl Insert? Lembrem bem. Isto aqui faz a mesma coisa. Ctrl C para copiar e Ctrl Insert também copia o texto. E ele quer para copiar o texto. Exatamente a letra B. Essa foi uma questão da própria banca. É Alt Tab? Não. Alt Tab ele alterna entre as janelas que estão abertas. Segura o Alt e aperta a tecla Tab, ele vai alternar. Alt F4 também não. Alt F4 fecha a janela ou o aplicativo que está utilizando. Ctrl V, observe bem aqui, ó. Ctrl V ou Shift Insert? Também não. Ctrl V é para colar e Shift Insert também vai colar. Observe que ele perguntou sobre copiar texto. Então isso é bem interessante para que você memorize esses atalhos que não são tão comuns, tão utilizados por nós no dia a dia. Nossa resposta correta é a letra B. Os atalhos de teclado fornecem maneiras alternativas de fazer algo que você normalmente faria com o mouse. Qual atalho você poderia usar dentre as alternativas abaixo para recortar o item selecionado? Pergunta da banca novamente. Gente, para recortar, ó, Ctrl C ou Ctrl Insert copia o item. Ctrl V ou Shift Insert cola o item. Não são essas alternativas. Ctrl X recorta. Então, nós estamos aqui com a nossa alternativa correta. Wagner, tem algum atalho referente a esses outros que eu não conheço para recortar? Claro que tem. O atalho é Shift mais Delete. Isso mesmo. Shift mais o botão de deletar. Como eu posso associar isso? Quando você recorta com Ctrl X, o texto some e vai para a área de transferência. Tudo bem? Você pode associar o delete dessa forma. Quando você pressiona o Shift mais Delete, ele também vai sumir. Você vai deletar, entre aspas, temporariamente aquele arquivo. Ele vai para uma área de transferência e você vai colar depois, se desejar. Então, Ctrl X é igual Shift mais Delete. Ctrl Z não, Ctrl Z desfaz. E Alt F4 você já sabe que fecha a janela. Letra C é a nossa letra correta. Muito bem. Última questão. Considerando o fragmento de texto na imagem a seguir, digitado no Word, nele observa-se o uso do seguinte recurso de formatação. Você consegue observar que o texto está no centro. Então ele está, a letra A, também é questão dessa banca, tá? O texto está centralizado. E observe bem aqui, ó, que esta ferramenta indica que o texto está, de fato, centralizado. Uma parte importante que eu quero trazer para vocês é: analise bem essas imagens em todas as janelas do Office, do Excel, do PowerPoint. Eles perguntam muitos detalhes assim. Então você tem que conhecer a imagem do botão, tá? Então esta imagem está centralizada. É a nossa resposta correta. Alinhado à esquerda? Não, gente. Alinhar à esquerda seria este botãozinho aqui, ó. E eu quero dar também para vocês atalhos, ó. Ctrl mais E centraliza o texto. Ctrl mais à esquerda é a letra Q. Ctrl mais Q alinha o texto à esquerda. Alinhar à direita também não é a nossa resposta. Alinhar à direita é Ctrl mais G. Alinha à direita. Que é esta opçãozinha aqui, desse botão. Ctrl mais J. Ctrl mais J justifica. Também não é a nossa resposta, que é o justificado. Não é. Sobrescrito, sobrescrito acima, subscrito abaixo.
Ó, subscrito abaixo e sobrescrito acima, tudo bem? Esse sobrescrito é para colocarmos acima quando formos utilizar, por exemplo, um número elevado a uma determinada potência, ele fica sobre a linha. E sub fica abaixo da linha, tudo bem? Então, nossa resposta correta é a letra A, Ctrl E. O texto está centralizado, observe que essa figurinha aqui, ou este botão, está selecionado. Essas questões são bem simples, porém, necessitava de você conhecer alguns atalhos que geralmente nós não utilizamos. Tudo bem? E encerramos aqui. Siga nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram. Visite o nosso site, conheça os nossos materiais e fique bem, fique com Deus. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.